Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a terceirização do transporte. Uma série de empresas, uma série de empresários passa em algum momento pela experiência de ter que decidir ou ser perguntado se é melhor ter uma frota própria ou usar o serviço terceirizado de transporte, usar o transporte de uma transportadora ou de um operador logístico. Isso daí acontece na vida de toda empresa. Tem alguns fatores que vocês podem se perguntar e que pode ajudar a empresa a tomar essa decisão ou fazer com que essa decisão fique um pouco mais clara para a empresa, tá? Então, eu vou citar alguns pontos que eu acho relevantes, que eu acho importantes entre a escolha de frota própria e transporte terceirizado e, obviamente, cada empresa vai dar um peso diferente para esses fatores, tá? Então, não é uma resposta padrão, não é uma resposta que serve para todo mundo, tá? Mas, basicamente, tá? Os principais fatores que precisam ser levados em consideração. Se a empresa tiver uma demanda contínua, uma demanda estável de transporte, ou seja, não tiver muitos picos devido à sazonalidade, devido à demanda do produto dela em algum período específico, trabalho por projetos. Se não for isso, se a demanda de transporte da empresa for uma demanda razoavelmente estável e contínua, é melhor, é mais interessante a empresa considerar trabalhar com frota própria. Por quê? Porque no Brasil existem uma série de impostos que encarecem o serviço de transporte, incidem sobre o serviço de transporte, encarecem esse transporte. Hoje em dia a gente tem a regulamentação também da tabela de frete mínimo, então a transportadora ela não pode cobrar abaixo daquela tabela estabelecida pelo governo. E se você tiver uma frota própria e você for eficiente na gestão dessa frota, muito provavelmente você vai ter custos menores do que aqueles que o mercado pode te oferecer. Vamos ver o outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda é se a demanda da empresa não for estável, né? Então, se a demanda da empresa for pontual, né? Ela depende de algum projeto, ela ganhou um projeto, ganhou uma licitação e aí vai ter uma alta demanda, depois ela não sabe se essa demanda vai continuar ou não, se a demanda é sazonal, ou seja, o produto dela só vende no Natal e a demanda é muito pequena no resto do ano. Então, nesses casos, desse tipo de demanda que é variável, é melhor contratar o serviço de transporte de um especialista. Por quê? Porque o especialista ele vai ter na carteira de clientes dele uma série de clientes. E cada cliente vai ter uma demanda diferente, uma demanda específica, né? Ele vai ter como cliente, por exemplo, uma loja de eletrodomésticos, cuja demanda, o pico de demanda é no Black Friday, em novembro. Ele vai ter também na carteira de clientes uma empresa de, sei lá, cosméticos, né, que o pico da demanda é em maio, no Dia das Mães. Ele vai ter na carteira de clientes uma empresa que faz cobertores, né, e o pico da demanda disso daí vai ser no inverno, em junho e julho. Então, para a transportadora, ela está trabalhando quase que o ano inteiro com a capacidade dela, com os veículos dela, quase cheios, otimizados. Então, ela vai estar com os custos dela sendo diluídos por um grande volume de carga de todos esses clientes o ano inteiro. Uma empresa que tivesse a frota própria, essa frota própria seria muito eficiente talvez no período de alta demanda, no período de pico, e depois você teria uma frota, a maior parte do tempo, ociosa, porém gerando custos fixos, o que não é o ideal. Né? No caso das transportadoras, as transportadoras têm mecanismos, né, para gerir a carteira delas, para fazer a gestão dos preços que elas oferecem ao mercado e conseguir preencher essa capacidade, senão
totalmente, mas a maior parte do tempo, os veículos da transportadora, os ativos, os equipamentos da transportadora vão trabalhar de forma otimizada e isso vai trazer menores custos para a transportadora, o que ela pode repassar para o cliente. Além do que, a transportadora, por ser especialista, ela provavelmente vai ter uma capilaridade melhor, ou seja, ela vai chegar em CEPs e endereços onde chegar com frota própria seria muito difícil, muito complicado. Ela vai te oferecer serviços diferentes, ela vai oferecer, por exemplo, rastreamento. Tem várias transportadoras no país que já oferecem isso, rastreamento, visibilidade num site na web, você consegue ver o status da entrega. Então, um especialista ele consegue te dar mais valor agregado ao serviço. Então, numa situação, né, onde você não tem a demanda contínua e estável, o ideal é contratar o serviço de um terceiro. Não invista em frota própria. O investimento é muito alto em veículos de transporte, né? O caminhão é um ativo bastante caro para as empresas. A gestão da mão de obra é complicada, a manutenção desse ativo é complicada, então é melhor deixar isso para um especialista. A não ser em casos muito específicos que eu citei, onde a demanda é contínua e estável, aí sim a empresa pode ter um departamento de transporte, ela pode ter uma frota própria e muito provavelmente, se for bem gerido, ela vai ter custos menores, né? Se não, em todos os outros casos, eu recomendo para as empresas que elas contratem o serviço de um transportador ou de um operador logístico de boa qualidade, idôneo, né? Uma empresa que cumpra com todas as obrigações trabalhistas dela, que pague todos os impostos em dia. Então, procurem esse tipo de empresa, uma empresa séria para fazer o transporte. Muito provavelmente vocês vão se livrar de várias dores de cabeça. Tá legal? Essa era a dica de hoje. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.